Ó, gente, hoje é um vlogzinho assim, viu? É um vlogzinho em que eu vou estar falando com vocês assim, né? Assuntos aleatórios, como esse que eu trouxe aqui agora, ao mesmo tempo bater um papinho com vocês, né, gente, informal. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bora de arrume-se comigo para falar da polêmica da estátua aí no Ceará. E a gente, o que é que tava rolando aí, não? Quando eu fui abrir o vídeo dele para poder olhar, inclusive, gente, concordo assim com tudo que ele falou, né? Com muitas coisas que a gente tenta desmistificar, né? Porque, gente, eu me converti há pouco tempo. Pouco tempo esse que já tem o quê? Uns 10 anos. Me converti com 30. Hoje eu tô com 41. Então, eu cresci em uma religião, né? Que não era praticante, mas fui batizada na igreja católica, certo? Minha mãe sempre teve restrições com relação a evangélico. Evangélico era tido como herege. Lembra, gente? Que antes, né, por os evangélicos eles comerem carne, era por isso, gente. Pelo menos minha mãe era isso. Os evangélicos eles comiam carne na Semana Santa. Aí minha mãe achava uma aberração, uma abominação. Minha mãe não tinha, gente, nenhum trato para falar sobre as pessoas que proferia essa fé, né? A fé cristã. Também não sabia sobre muitas coisas, mas ela permanecia dessa forma, né? Preconceituosa. E, consequentemente, eu não conhecia muito da fé cristã também. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês, gente. O que eu conheci eu não achei bonitinho. Por quê? Porque o que foi construído na minha cabeça é que cristão não podia fazer nada. Pelo simples fato de eu ter contato com algumas vertentes, né, da fé cristã, como, por exemplo, a Deus é amor, que para poder manter, né, a sua membresia era na base do pânico. Eu lembro que tinham pessoas que não tinham televisão em casa, não podia ter brinquedo, não podia escutar N situações, não podia assistir novela. Tinha um modo operandi. Para toda essa situação, o que é que eles faziam para poder inibir as pessoas, né, de fazer? Eles falavam que, porque a Globo faz pacto com isso, porque esses brinquedos é consagrado àquilo. Era uma fé, como diz Samuel, tão frágil, que o Deus que ele apresentava para as pessoas era tão, um Deus tão, como eu posso dizer, pouco atrativo, que eles precisavam demonizar um monte de coisa para poder as pessoas, elas ficarem presas a eles, ao sistema religioso. Então, basicamente, eu fui apresentado a esse tipo de religiosidade. E não me atraía de jeito nenhum, muito pelo contrário. O percurso que essas pessoas faziam, eu fazia totalmente o contrário. Primeiro porque eu nunca gostei de nada que viesse ditar como eu deveria viver a minha vida. Principalmente se fosse para falar o que eu deveria comprar, o que eu não deveria comprar, o que eu deveria ter na minha casa, o que eu não deveria ter. E eu sempre achei isso uma coisa muito estranha, né? Então, era uma fé que realmente não me atraía. Quem me atraiu foi realmente o Deus, Criador do céu e da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo. Fui alcançada por Ele e não foi por igreja, nem vertente, nem religiosidade, nem nada disso. Por isso que até aqui o Senhor vem me sustentando. Ou seja, você vê que esse modo operandi, né, que se instaurou nas igrejas, é algo que vem de muito tempo. E as pessoas, elas se valiam muito da inocência, né? Daquela época. Muito mais tidas a pouca informação. Elas eram muito presas, né, a jornais, a televisão, a mídia social e tudo mais. E qual é a primeira providência que eles tomavam? Não pode assistir televisão. E as pessoas, elas sempre dizendo amém, não questionava. Porque as pessoas, elas saem de uma escravidão para entrar em outra. O sistema religioso sempre quis aprisionar. E as pessoas, com medo, elas sucumbem, sem nem questionar, não pode. E até porque, gente, isso lá atrás já não era nem possível, né? Se você fosse questionar qualquer coisa, seria ali taxado como uma pessoa problemática, uma pessoa herege. E aí você ficava quieto. Mesmo que você não concordasse, você continuava ali, se matando naquele sistema, né? E hoje não é muito diferente. Hoje, com essa questão, né, do cancelamento, aí ficou muito pior, porque as pessoas têm um medo de rejeição terrível.
Então vamos lá, agora o momento é de histeria coletiva, vamos de histeria coletiva. Se o momento agora é para poder difundir o pânico, vamos difundir esse pânico, mesmo que eu não saiba do que se trata, mesmo comprometendo aí, né, verdades, né? Mesmo que eu não saiba muito da situação, mas se eu tô ouvindo eu vou falar da forma que eu sei, para que apurar os fatos, né? E isso também não é de agora, gente. A mídia, o jornalismo, ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com vendas. Para quem é da época dos anos 90 sabe muito bem disso. Que os jornais, para poder vender, eles colocavam, gente, as matérias, tem que colocar um título apelativo, senão as pessoas não iam comprar a revista. Hoje em dia é a mesma coisa, a plataforma social é assim, para poder ter um clique, as pessoas, elas vão de clickbait, né? Hoje em dia é o clickbait, porque senão as pessoas não vão clicar para poder olhar. É uma estratégia, mas é uma estratégia demoníaca, né, gente? Isso vai de contra as diretrizes da plataforma, não pode. É o famigerado clickbait, não é isso? A gente não pode se valer de tudo, gente. Porque ainda mais nós que somos cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, para poder a gente não replicar erros de lá de trás. Porque a gente sabe que muita gente, né, que comeu do prato, né, de pastores como Davi Miranda, eles não viveram uma fé genuína. Muitos não viveram uma fé genuína em Deus. Viveram terrorismo religioso. E muitos, né, daquela época, às vezes faziam práticas até escondido. E ficava com aquele jugo pesado nas costas porque achava que estava em pecado. Por que eu estou fazendo escondido? E sempre, gente, vai haver pessoas que vai se valer, principalmente da fé, para poder se promover, para poder iludir as pessoas, passando, né, um ar de puritano, um ar de uma pessoa... Ó, gente, estou usando esse creme aqui, ó. Não é propaganda, não. Eu gostei muito dele. É da Inoar. Já comprei ele, gente, já faz um tempinho. Comprei no shopping. Experimentei. Eu gostei, viu? Sim, eu falei, gente, que... Gostei, mas o que eu uso mesmo é... Pra poder deixar ele mais domadinho, porque eu tenho muito frizz. Muito frizz e a raiz bem alta, né, gente? Porque meu cabelo é crespo. Aí eu uso esse aqui, ó. Porque eu gosto desse aqui, ó, da Salon Line. Ele é como se fosse a gelatina e o creme ao mesmo tempo. Porque se eu for fazer essa misturinha, né? Esse aqui, ó, gente, eu comprei, mas não gostei. Não gostei por quê? Meu cabelo já é branco, né, gente? Ele fica mais branco ainda. Aí eu falei assim, meu Deus, aposentei ele um pouquinho, ó, cheinho. Aí eu aposentei ele um pouco, comprei quando eu tava lá na Boca do Rio, porque não achei do que eu gostava. Eu falei assim, vou comprar esse. Aí quem disse que eu usei? Eu não uso, gente, porque eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto mesmo é do meu cola. O meu cola, só que eu peço ele pela internet, porque é mais barato pela internet. Porque em farmácia, gente, ele é bem carinho. O meu endereço, gente, tanto o meu quanto o de Bia também, não tá chegando, não tá finalizando pedidos. Não tá chegando aqui no endereço, tá botando o CEP daqui, não sei se o CEP mudou. Não sei o que tá acontecendo, pelo menos da Shopee, da Shein. Ela compra na Shein, gente, eu gosto de comprar na Shopee e ela na Shein. Nenhum dos dois tá vindo, mas a vizinha aqui comprando no Mercado Livre tá chegando. Falei, vai ter que agora partir pro Mercado Livre, porque as coisas é mais em conta pela internet do que... Ó, gente, hoje é um vlogzinho assim, viu? É um vlogzinho em que eu vou estar falando com vocês assim, né? Assuntos aleatórios, como esse que eu trouxe aqui agora, ao mesmo tempo bater um papinho com vocês, né, gente, informal. Vou ver como é que vai ser a adesão aí, né? Se vocês gostarem, é isso, gente. Cuidado com a religiosidade, cuidado com as velhas práticas, né? Que alguns estão tentando aí trazer para o tempo de agora, porque, gente, infelizmente, o ser humano, ele é levado, né, pelas coisas que ele ouve na plataforma, na internet, na televisão. A televisão ditava muitas regras. Se isso é errado, eu vou falar que é errado e você tem que aceitar que é errado. Se eu falar que é certo, você tem que aceitar que é certo, mesmo que você não concorde. E hoje em dia, com o YouTube, isso ficou muito pior e é muito grave, gente, é muito prejudicial, porque é uma ferramenta que está nas mãos de qualquer um. Se antes já estava complicado com o jornalismo, que começou, né, a se valer do poder, né, da informação para poder manipular, já era questionável, mas pelo menos que eu obtinha, né, esse recurso, eram alguns. Hoje é bom porque a gente pode ter a voz, né, a gente pode discordar, porém tem muitos loucos que se valem da plataforma social para poder estar disseminando algumas coisas que é muito problemática. Então, quanto mais poder, mais responsabilidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim, né? Da parte de muitos. Ó, esse creme aqui, eu gosto de fazer isso. Eu tenho gel, gente, só que o gel que eu uso mais é Beck. Vai ter um cabelo lisinho, né? Não prejudica tanto. Mas como meu cabelo ele é crespo, tenho que tomar cuidado com o que eu coloco, para poder não ficar muito ressecado.
Aí eu coloco aqui pra poder dar uma baixada, tá vendo? Porque não posso fazer uso de gel de jeito nenhum nesse cabelo meu, mas nem cheiro de gel. Eu, muito pelo contrário, eu tenho que usar produto que dê emoliência nele. Lá mesmo no banheiro tem um equilibrador de pH, gente. É um creme que a gente chama de quê, gente? Fala aí. Ele é ácido, né? Acidificante. Pra poder dar uma emoliência mais no cabelo, tirar um ressecado, né? E tal. E aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? Gostaram, né, desse formato de vídeo aqui? Gente, é muito perigoso. Quanto mais você der poder às pessoas, as pessoas não entenderem que você ter acesso a informações vir de uma responsabilidade também para com as pessoas, e esse poder foi dado aí depois da rede social para qualquer um. As pessoas que têm responsabilidade, que bom, faz uso da plataforma para estar vindo aqui, como o próprio Samuel, né, para desfazer essa falácia de que Ceará tá em pânico, tá em pavoroso, as pessoas não estão dormindo e tal, tá aquele negócio, aquele saceiro, tá, sabe, como se estivesse estourando a Terceira Guerra Mundial por causa de uma escultura que foi feita na casa, na propriedade particular de uma pessoa. E ele veio aqui para poder, né, desmistificar todo este alvoroço que está aí surgindo, né, nas plataformas de notícia e difundido aí com pessoas irresponsáveis na rede social. E ele fala coisas assim muito interessantes de se trazer, que é sobre essa questão da fé, né? Onde é que a fé da pessoa está balizada? E por que que a prática de uma pessoa ofende tanto e fere tanto o ser humano? E eles aplicam isso a Deus. Eles falam que tá ferindo a Deus, ferindo isso, ferindo aquilo. As pessoas se preocupam com o erro alheio para poder trazer para cá e dizer que isso fere a Deus, mas ela não faz uma introspectiva do que ela tá fazendo que tá desagradando ao Senhor. E as pessoas, elas acham que elas são crentes para poder falar do defeito do outro, da prática do outro, do erro do outro. Você ser cristão é você fazer uma introspectiva e você se cuidar para que você não seja pedra de tropeço na vida do outro. Por que é menos importante você se avaliar, mas você acha que é interessante você tacar pedra no vizinho? É difícil, né? Ser santo, ser reto, ser irrepreensível. Principalmente uma rede social, que tem gente aí soltando, né? Soltando o urubu que tá dentro de si. Uma falta de controle, uma falta de domínio próprio, uma fofocaiada, as pessoas não sabem, né, usar a plataforma social de uma forma inteligente, discutir no campo das ideias, e tudo ou as pessoas levam para um lado pessoal e agride a outra, e a religião de lado, né? Elas usam a plataforma social para seu benefício próprio, e pessoas que se dizem, né, cristãs evangélicas, que podem estar fazendo uso dessa plataforma social para levar a Deus. Mas não é levar só a palavra, gente, é levar a Deus com a sua vida, com as suas práticas. Porque que adianta você abrir a Bíblia, falar meia palavra de Deus, usar o dom que Deus te deu, mas o fruto você não tem. Porque o dom, o talento de pregar, de esmiuçar ali a palavra, isso é dado por Deus. Mas o que é mais importante? O dom e o talento que foi dado pelo Senhor, por isso que você tem, ou fruto do Espírito? Que é que mostra quem é você, se você realmente é transformado por Deus. Então é da gente refletir. Gente, se vocês gostaram desse formato do vídeo, eu vou trazer mais assim pra vocês. Fazer um tricôzinho aqui de vez em quando com vocês nesse formato, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.